Olá, tudo bem? Professor Leonardo para mais um vídeo Fundamentos de Economia do curso de Administração do Unifagoc. Tudo bem com vocês? Nós estamos agora abrindo o nosso tema 2, o tema 2 de Fundamentos de Economia, onde nós vamos falar sobre as escolhas individuais, a importância delas, e nós vamos falar de alguns princípios básicos do funcionamento da economia, tá bom? Então espero que vocês aproveitem esse vídeo para que nós possamos em sala de aula praticar e mostrar mais exemplos. Então esse vídeo é a parte teórica, sala de aula nós vamos para a parte mais prática e discutir exemplos, tudo bem? Muito bem, então se liga na aula, acompanhe com a gente aí. Então, primeira parte do nosso vídeo, nós vamos falar então das escolhas individuais. Se nós fôssemos pegar o núcleo, a célula, a menor célula que tem na economia, vai ser o indivíduo, ok? O indivíduo é a menor célula que tem dentro da economia. Como a economia é uma ciência social, a menor parte de uma sociedade é o indivíduo. Então é importante nós partirmos do entendimento das escolhas individuais. O que nós compramos, o que nós vendemos, movimentação do mercado, alta da bolsa, queda de bolsa, aumento do preço do petróleo, etc., parte, a princípio, das escolhas individuais. Por quê? Vamos lá. Primeiro passo. As escolhas individuais se baseiam em 4 pontos principais. O primeiro ponto é que todos os dias nós enfrentamos escolhas. Porque, nós já vimos no tema passado, nós temos recursos limitados para necessidades e vontades ilimitadas. Então, o meu tempo é limitado, o meu dinheiro é limitado, os recursos naturais são limitados e a nossa vontade de consumir, a nossa vontade de comprar, a nossa vontade de produzir, ela passa a ser limitada. Então, chega um determinado momento que eu tenho que escolher, porque eu não tenho recurso para tudo. Então, o primeiro princípio das escolhas individuais parte da escolha que nós temos que fazer todos os dias. Por exemplo, você poderia, ao invés de estar vendo esse vídeo, estar jogando um jogo na internet, vendo outro vídeo no YouTube, estar descansando, estar comendo, estar saindo para visitar alguém, mas você faz uma escolha, a escolha de ver esse vídeo. Qual que é o recurso que nós estamos colocando em discussão aqui? O recurso do seu tempo. O seu tempo é um recurso limitado. E a vontade de fazer coisas são limitadas, a vontade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas não dá para fazer. O seu recurso é limitado. Essas escolhas nós demos um nome lá no tema anterior, trade-off. Trade-off é a escolha que o indivíduo tem que fazer entre duas coisas boas, porque o seu recurso ele é limitado. Daí nós vamos partir para o segundo princípio das escolhas individuais. O custo dessa escolha, o custo de oportunidade. Toda escolha tem custo. Se você escolhe algo em detrimento a outro, você deixa de fazer alguma coisa, e esse deixar de fazer alguma coisa, esse deixar de descansar, esse deixar de estar com seus amigos, esse deixar de usar o seu dinheiro para uma outra escolha, isso tem um custo. Nós chamamos de custo de oportunidade. Nosso material, eu estou com ele aberto aqui, nós vamos abrir aqui, é só um instante, aqui do lado, ó. Eu tô usando o termo do Menkyo, está ali no computador. O preço de algo, o que você desiste para conseguir aquilo. Então, o que é o preço? É a sua desistência para conquistar uma outra coisa. O sacrifício da escolha é o preço, ou o custo de oportunidade. Ok? Então, nós enfrentamos trade-offs. Esses trade-offs têm custo, porque escolhas têm custo. Esses dois itens influenciam nas escolhas individuais. Para o terceiro, está no nosso material também, ó, estou usando o material aqui, ó. As nossas escolhas tendem a ser racionais, nós vimos também que nem sempre são, tendem a ser racionais. Racionais e na margem.
Você vai escolher aquilo que está mais fácil, aquilo que está mais próximo, aquilo que exige menor sacrifício, aquele que exige menor custo. Essa é a escolha da margem. Você não vai voltar do começo para fazer um processo. Você vai tentar daqui continuá-lo. Então a escolha vem do princípio de custo, lá de trás, mais o menor custo possível. Certo? Por isso nós falamos que as escolhas tendem a ser racionais e na margem. E um quarto e último princípio das escolhas individuais está nos incentivos, ok? Para que você faça uma escolha, atrás dela pode haver ou tem que ter, em alguns casos sempre tem, um incentivo. Um incentivo para fazer aquela escolha. E nós vimos em sala de aula também que o incentivo pode ser tanto incentivo positivo quanto incentivo negativo. Eu vou deixar de cometer algo, porque isso é crime, e eu posso ser preso. Eu vou deixar de faltar ao trabalho, não vou faltar ao trabalho, pois o meu patrão vai me dar uma cesta básica, um incentivo financeiro no final do mês porque eu não faltei, vou concorrer a um prêmio. O incentivo pode ser o contrário, eu não vou faltar ao trabalho, pois terei um dia descontado, pois eu posso ser demitido se eu falto ao trabalho. Então, o incentivo ele tem como princípio nos motivar a fazer uma escolha. Então, vamos voltar? As escolhas são individuais, primeiramente, elas respeitam um trade-off, escolhemos sempre entre duas coisas boas porque os nossos recursos são limitados. As nossas escolhas, elas têm um custo. As nossas escolhas tendem a ser racionais e na margem, e nossas escolhas normalmente são feitas a partir de um incentivo. Então, esses são os princípios básicos das escolhas individuais. Nós vamos ver que a partir desses princípios básicos das escolhas individuais, fica fácil entender o processo da escolha de mercado, do entendimento do mercado, do entendimento da oferta e demanda, do entendimento por que as pessoas substituem um produto em função de outro, por que as pessoas compram algo e não outro, por que um produto ele pode ser produzido a mais ou não, por que uma bolsa de valores sobe ou desce, mas tudo partindo da escolha individual, a escolha do indivíduo, depois dentro da sociedade, da coletividade, tá bom? Muito bem, vamos agora para a segunda parte do nosso vídeo. Muito bem, nós vimos então que as escolhas elas são individuais e algumas regras são básicas, princípios básicos econômicos para definir o porquê das nossas escolhas, o que influencia diretamente as nossas escolhas. Claro, generalizações para que nós possamos entender de uma forma geral como funciona a escolha individual. Porém, eu gostaria de colocar nesse tema um elemento que é muito importante para as nossas escolhas individuais também, que é o papel do Estado, do governo. E levantar o questionamento: nós devemos ser livres como indivíduos para as nossas escolhas econômicas? Até que ponto o Estado tem que interferir nas nossas escolhas? Até que ponto o Estado deve falar para nós o que consumir e o que não consumir? O que produzir e o que não produzir? O quanto cada um deve receber dos seus salários? E aí eu trago para a nossa discussão um autor americano, norte-americano, Milton Friedman, muito famoso na década de 70, década de 80, prêmio Nobel em Economia, e do seu livro, está aqui na prateleira, vamos buscar aqui, ó. Opa, muito bem, está aqui, ó. No seu livro, Livres para Escolher, que ele escreve com a participação da sua esposa Rose Friedman, ok? Eu vou trazer para nós a discussão deste livro e eu pus para vocês no nosso material alguns trechos do primeiro capítulo desse livro, que fala sobre o mercado e a liberdade de escolha. Friedman defende que as trocas voluntárias, a cooperação voluntária, assim como Adam Smith defendia, o Adam Smith também está aqui, ó. Vou trazer ele aqui também. A Riqueza das Nações, está aqui o Adam Smith, beleza? Então esse livro de 1776, esse livro da década de 80,
têm em comum que ambos defendem que o indivíduo deve ser livre para fazer as suas escolhas. E a cooperação voluntária, ou seja, nós saindo de manhã para trabalhar e a partir do nosso trabalho nós cooperarmos uns com os outros, não porque o Estado manda, não porque o governo manda, mas porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero produzir, eu quero comercializar, eu quero ter a minha renda. Isso faz com que a economia se mova sem a necessidade da interferência do governo. Então, Milton Friedman fala da cooperação voluntária, que seria uma nova roupagem, porque o Adam Smith fala da mão invisível do mercado. Ou seja, Milton Friedman defende que não é necessário que um governo defina se nós vamos trabalhar ou não, o que nós vamos produzir ou não, que o governo seja empresário, que tenha empresas, para que a gente possa ter uma evolução, um bem-estar econômico na sociedade. Nós mesmos, a partir de nossas escolhas individuais, ali atrás, lembra? Das nossas escolhas através dos incentivos, dos nossos trade-offs, das nossas escolhas racionais e na margem, do entendimento do custo de oportunidade, teremos a capacidade de definir o que escolher. E nesse texto também, Milton Friedman fala do papel importantíssimo do preço. O sistema de preços, oferta e demanda, como regulador principal da economia. Ou seja, não é o Estado que fala o que tem que produzir ou não tem que produzir, mas os preços, através de um sistema de incentivo, definirá o que deve ser produzido ou não. Por exemplo, se por acaso o tomate estiver em abundância, muita gente produzindo tomate, automaticamente os preços do tomate irão cair, desincentivando as pessoas a produzirem tomate e passando a produzir um outro produto que a sociedade precisa. Morango, batata, seja o que for. Então Milton Friedman defende que o sistema de preços é o sistema de incentivos necessários para a condução das escolhas voluntárias do indivíduo. Somente o indivíduo livre, dentro de uma sociedade livre de cooperação voluntária, será capaz de ser produtivo. E o Estado não tem esse papel. Claro que ele não acredita no Estado simplesmente uma sociedade sem Estado regulando nada. Mas ele defende uma regulação mínima do Estado, para que as pessoas possam ser livres e somente a partir da liberdade elas possam ser realmente felizes. Ok? Muito bem. Esse é o segundo ponto do nosso material. Nas escolhas individuais, qual o papel do governo? Para Milton Friedman, nenhum. E para você, qual que é? E para finalizar o nosso vídeo, nós vamos falar de algo que mostra muito bem as escolhas individuais, um modelo que mostra muito bem as escolhas individuais e como que o sistema de preços, esse sistema econômico, vai influenciar naquilo que nós vamos escolher, que é o sistema de restrições orçamentárias, as curvas de orçamento e as curvas de indiferença que nós vamos falar em sala de aula. Aqui nós não vamos falar sobre elas no nosso vídeo, porque é algo mais prático e eu gostaria de em sala de aula falar com vocês. Então ficamos apenas com a parte teórica, que é o fundamento daquilo que nós vamos falar das restrições orçamentárias. As escolhas individuais, o papel do governo nas escolhas individuais e a defesa de um sistema livre que regule as escolhas de cada indivíduo na sociedade. Boa discussão, um bom debate em sala de aula, não é? Então até lá e um grande abraço.